Olá, povo de Deus, muito bom dia, paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs da Assembleia de Deus Ágape no Conjunto Ceará. Para nós é uma alegria, nesta manhã de sábado, mais uma vez, estamos juntos para uma escola bíblica dominical nesse domingo maravilhoso, primeiro domingo de junho, onde vamos estudar exatamente sobre a intercessão pelos Efésios. Aqui a nossa lição de hoje será uma belíssima lição, como todas as outras têm sido, e você é o nosso convidado para ir na sua casa e nós aqui na nossa, juntos, estarmos meditando na preciosa, poderosa palavra de Deus. Continuamos em pleno isolamento, mas juntos, unidos pelos laços do sangue de Jesus. Vamos fazer uma oração, rogando ao Senhor que nos proporcione um domingo maravilhoso, abençoado na sua presença. Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, nós queremos nesta manhã, Senhor, te dar graças pela oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós de estarmos juntos nos nossos lares para estudarmos, aprendermos mais com a tua palavra. Abençoa o teu filho que nesta manhã, Senhor, está com a incumbência de ministrar aos nossos corações a tua preciosa palavra. Ajuda-nos e dá-nos, ó Deus, a tua graça em tudo, pois nós já te agradecemos hoje e eternamente. Amém e amém. Pois não, amados irmãos, nós vamos então convidar a mídia da igreja para nos trazer um belíssimo hino da nossa harpa cristã, para a alegria de muitos e tristeza de alguns. Hino da nossa alma cristã, da nossa harpa cristã, desculpem, né? Isso aqui não é chá, irmãos, aqui é chocolate que a irmã Helene fez, não é? Para nos proporcionar nesta manhã, estar deliciando aqui na nossa casa. Que você possa, com a sua família, aí na sua casa e nós na nossa, desfrutarmos de mais uma lição maravilhosa nesse nosso segundo trimestre de 2020. A nossa lição de número 10, após essa só restarão mais 3 lições e a gente vai basicamente terminar o nosso trimestre, todo ele online, não é? Online. Foram resumos das lições. Na verdade, nós não ministramos as lições como deveriam ser, até para não cansar os irmãos. Uma coisa é estar na igreja, na sala de aula, onde a gente interage, o aluno questiona, pergunta, e aí 1h30 ainda é pouco. Porém, irmãos, para fazer uma aula através de um vídeo aula, realmente, certamente não dá para a gente fazer isso em 1h30. Primeiro, o professor não aguenta passar 1h30 só falando, sem uma reciprocidade. Segundo, vocês não aguentariam, na casa de vocês iriam cansar de tanto falatório em um vídeo de 1h30. Por isso,
a gente tem tido o cuidado com todos os professores, tá? De nós fazermos um ensinamento bem resumido da nossa lição, e esses resumos normalmente são em torno de meia hora no máximo, não é? Então hoje não vai ser diferente. E eu quero anunciar que logo após esse louvor que vamos ouvir, um hino da harpa cristã, nós vamos convidar o nosso querido pastor Agenor, que muito bondosamente tem se colocado à disposição da nossa igreja para ajudar, para contribuir, para colaborar com a obra do Senhor. Então, logo após o hino da nossa harpa cristã, que a nossa mídia está preparando, logo em seguida já entra o nosso caríssimo pastor Agenor, trazendo a palavra de Deus ministrada aos nossos corações. Que Deus nos proporcione uma aula abençoada em nome de Jesus, o nosso Senhor. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os gemidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adorarmos, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia.
Olá pessoal, graça e paz de Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também o nosso Pai. Bom, espero que nesse momento eu encontre os irmãos gozando de paz e gozando de saúde, você e toda a sua casa. Nesse momento eu faço um convite para nós virmos refletir um pouco na palavra de Deus e especificamente na lição de número 10, que traz como título, a lição de número 10 traz como título a intercessão pelos Efésios. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa lição nós iremos aprender sobre a eficácia da oração no fortalecimento, na restauração e no crescimento espiritual da igreja, a igreja de Cristo, que somos nós. Vamos lá. Nós temos nas revistas, sempre nós temos o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica. Vamos iniciar então o nosso estudo de hoje. Espero que você esteja aí agora com a sua Bíblia ou com a sua revista pronto, para nós acompanharmos a partir desse momento, o ensino que vai ser trazido hoje para a igreja do Senhor. A verdade prática, geralmente ela é o versículo paudada no versículo-chave da leitura. E a nossa leitura hoje está em Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 21. E o texto áureo é o resumo dessa leitura, que é exatamente os versículos-chave, que é o 14 e o 15, que diz assim no texto áureo: Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toma a família dos céus e na terra toma o nome. A verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A nossa leitura, como já foi dito, está em Efésios capítulo 3, versículo do 14 ao 21. Vamos lá então? Você quer me acompanhar nessa leitura? Lição de número 10, a intercessão pelos Efésios, Efésios capítulo 3, do 14 ao 21. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e da terra toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborado com o poder do seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. Verso 18. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Versos 21, para finalizar a leitura bíblica da nossa lição de hoje. Verso 21. A esse glória da igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Baseado nessa leitura,
nós temos a revista distribuída em alguns pontos e nós vamos de uma forma reduzida tentar aprender e colocar em prática aquilo que a lição quer nos ensinar nesse dia de hoje. Nós sabemos que para nós entendermos a lição, nós precisamos entender o texto. Qual é o motivo principal do qual essa leitura que nós fizemos, ela torna-se uma oração, ela foi uma oração que Paulo está fazendo à igreja de Éfeso. Observe que ele começa que por causa disso, aqui está expressamente nós vemos aqui o amor que Paulo tinha pela igreja de Éfeso. A igreja que ele foi dirigente por há mais ou menos 3 anos. E nessa oração, ele expressa o grande amor que tem para essa igreja. E pede para que Deus derrame da sua plenitude nessa igreja, em uma oração intercessória. Paulo aqui está expressando o amor que ele tem para essa igreja, clamando, pedindo a Deus, para que Deus derrame sobre essa igreja, a igreja que ele foi participante direto, lá na igreja de Éfeso, que Deus derrame sobre essa igreja a sua plenitude, a sua glória, e faça com o Espírito Santo, ajudado pelo Espírito Santo, eles possam compreender o grande amor de Deus. Já podemos tirar uma pequena lição nesse início. Já podemos perceber claramente que essa é a lição que Paulo nos ensina, a amar aos irmãos, a amar a igreja, a amar os eleitos de Deus, mas amar com o amor de Deus. Um amor que nos torna participantes de todas as situações da igreja, orando por cada um deles, pela liderança da igreja e pelos membros da igreja, sempre orando e intercedendo, para que Deus derrame sobre ele graça. Essa é a lição que Paulo nos ensina, que nós venhamos praticar o amor da família cristã. A lição também ela é distribuída em 3 pontos. Primeiro ponto, corroborados com o poder do Espírito Santo. Paulo, quando ele está orando, ele deseja, está no seu coração, que essa igreja seja ajudada, corroborada pelo Espírito Santo, ajudado pelo Espírito Santo, a conhecerem as riquezas da glória de Deus. É sempre um desejo nosso que o nosso irmão, o novo convertido, ou mesmo aquela pessoa que já está há tempo na igreja, eles não sejam simplesmente participantes de cultos, eles não sejam simplesmente uma pessoa a mais na congregação, mas o nosso desejo, principalmente nós que já temos a experiência do que é a plenitude de Deus, do que é a graça de Deus, é dever nosso, está no nosso coração, pedir a Deus, para que Deus também derrame sobre essas pessoas a sua plenitude, a sua glória e o seu poder. Por isso, o primeiro ponto, ele mostra sobre a colaboração, a participação do Espírito Santo na vida das pessoas. Esse é o primeiro subponto do primeiro ponto da lição. Observe que logo na introdução nos conduz a refletir sobre a oração intercessória do apóstolo. Vamos refletir sobre essa oração intercessória para que nós podemos seguir o exemplo da forma da oração intercessória. A oração intercessória, ela é exatamente, a mensagem da oração intercessória é interceder. É sempre estar intercedendo, estar suplicando a Deus por outra pessoa, por outro grupo, seja por aquela pessoa ou aquele grupo que você dedica o seu amor. Então, é nossa obrigação interceder por essas pessoas.
quando o amor de Deus é derramado em nossas vidas. A riqueza da sua glória. Paulo apresenta na sua oração, eu estou no primeiro subponto do primeiro ponto. A riqueza da sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiado nas riquezas da glória de Deus sobre aquela igreja de Éfeso. Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder e que seja habitada por Cristo, compreendendo o amor divino e tenha o pleno desenvolvimento espiritual. É mais ou menos assim. Paulo está dizendo, Senhor, derrama sobre essa igreja de Éfeso, em que tu me deu esse grande amor, derrama sobre eles o teu espírito para que ele possa conhecer e ter experiência com o amor divino e venha ter um desenvolvimento espiritual. É muito comum, eu não sei até onde os irmãos vão concordar, mas é muito comum que numa congregação, nem todos os membros têm o mesmo desenvolvimento espiritual. Alguns são mais adiantados, são mais cheios da graça, e outros são mais parados, não buscam, não têm aquela vontade da busca da plenitude ou do desenvolvimento espiritual na sua vida. É por eles que nós devemos orar. O segundo subponto do primeiro ponto fala sobre fortalecimento com poder, seja fortalecido com poder. Mas que poder é esse? Não é o poder da esfera humana, não é o poder secular, mas o fortalecimento que Paulo pede a Deus para essa igreja é o fortalecimento com poder espiritual. Esse é o primeiro pedido do apóstolo, para que a igreja seja ajudada, corroborada com o poder pelo seu espírito no homem interior. Que essas pessoas sejam desenvolvidas. Nós temos o dever de interceder uns pelos outros em amor, como fez assim Paulo. O terceiro subponto do primeiro ponto fala sobre habitados por Cristo. Olha o desejo de Paulo para com a igreja. Eu não posso orar e desejar só a mim, a minha casa, os meus filhos, unicamente voltado a mim, para que nós sejamos habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos outros, da igreja, daqueles que eram participantes da igreja de Éfeso. Ele nos ensina então que nós devemos também, como fez Paulo, nós também devemos pedir a Deus para que Cristo habite pela fé no coração dos santos. Concluindo então o primeiro ponto, nós vamos agora passar para o segundo ponto da lição de hoje. No segundo ponto, o título do segundo ponto é Arraigados e Fundados em Amor. Arraigado, preso, e o seu fundamento seja em amor. Não podemos, o que é que eu entendo que Paulo está dizendo aqui? Que a nossa forma de oração e de intercessão seja arraigado em Deus, né? E fundados em amor. Devemos orar em amor, porque Deus derramou o amor dele sobre as nossas vidas, e é esse amor que, uma vez derramado em nossas vidas, nós devemos exercitar uma oração em amor. É uma oração, é uma aproximação, é um desejo que Paulo tem para a igreja, sem interesses. Mas ele faz isso porque ama. Ele faz isso porque ele vivenciou, ele esteve com essa igreja, ele conheceu pessoalmente essa igreja. Então, o amor de Deus na vida de Paulo estendeu-se a esse grupo para quem ele ora. Ele está dizendo para mim e para você exatamente isso, que nós devemos ser
arraigados, presos, próximos a Deus e a nossa oração fundada em amor. Por quê? Porque o amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. A mensagem central do Evangelho é amor. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse, exercitar o amor de Deus. Eu não devo amar grupo isolado. Eu não devo amar aqueles que estão mais próximos de mim, no termo humanamente falando. Mas o que Paulo está dizendo é que da forma como, no propósito da sua oração, foi para que a igreja, não uma pessoa, não alguém mais próximo dele, mas a igreja. E quem é a igreja? A igreja somos nós. Entendêssemos a exercitar o amor. É essa que deve ser a sua oração. É essa que deve ser a minha oração. Pedir a Deus para que as pessoas aprendam, né, a exercitar o amor de Deus. O amor é virtude. O que é o amor, então? É a virtude cristã. O amor é a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê, irmão? Aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Dificilmente alguém vai amar alguém, um amor verdadeiro, se ele não conhece a Deus. Se ele não tem o amor de Deus em sua vida. Segundo subponto do segundo ponto. Arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai, pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender, não só praticar, mas, antes de tudo, compreender, para ter uma compreensão, certo? E praticar esse amor. Eu vejo isso acontecer, irmão, quando nós nos reunimos em vigília. Geralmente na vigília, as maiores intercessões, as maiores orações praticadas em uma vigília são orações intercessórias. Estamos sempre pedindo por alguém. Óbvio, é óbvio que temos que orar pela nossa casa, pelos nossos parentes, orar pela nossa família, né? Mas a intercessão, ela vai bem mais que isso aí. A intercessão, ela atinge outros raios, ela vai mais longe. A intercessão é quando nós intercedemos por pessoas que às vezes até a gente nem conhece, mas sabe que são santos, são eleitos de Deus, muitas das vezes estão em outros países, e nós estamos sempre pedindo a Deus por eles, para que Deus os encham da sua graça, do seu poder e os dê livramento. E que eles sejam arraigados e fundados em amor em Cristo Jesus. Segundo subponto do segundo ponto. Terceiro subponto do segundo ponto, que tem a intensidade do amor de Cristo. É intenso. O amor de Cristo não tem medida. Ele é intenso. Ele alcança tudo e alcança a todos. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Está lá no versículo 18 e 19. A ênfase recai em Cristo nos amou ainda, nos ama. E que por isso devemos amar uns aos outros. O amor de Cristo na nossa vida, irmãos, ele é contínuo. Ele não para. Agora, o que nós devemos compreender é que da forma como Deus nos amou, também devemos amar o próximo. Devemos amar a igreja. Devemos amar o irmão. Eu quero concluir esse momento aqui do segundo ponto, fazendo aqui uma interrogação.
fazendo aqui uma pergunta para você. E essa pergunta também serve para mim. A pergunta é: nós temos orado pela nossa igreja? Ou será que foi preciso esse momento de caos no mundo para que nós, os crentes, nos alertássemos e orássemos mais? Nós temos orado pela nossa liderança? Nós temos orado pelo povo que está passando por necessidades? Nós temos orado pelos nossos irmãos que estão passando por experiências amargas? Nós temos orado? Pois essa oração eu convido aos irmãos para intensificar mais ainda, para que essa oração seja exercitada em nossa vida. Vamos para o terceiro e último ponto da lição. A bênção de Deus excede o pensamento humano. A bênção de Deus excede. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Eu não sei se você observou esse além do que nós pensamos. Muitas das vezes nas nossas orações, oramos e esquecemos um pouco, às vezes isso acontece até comigo, esquecemos de agradecer o que Deus já fez em nossas vidas ou na vida de alguém que você tem orado por essa pessoa e nós nem percebemos. Quando a Bíblia diz que o amor de Deus, que a graça de Deus, que o poder de Deus, ele vai além do que nós pedimos, muitas das vezes nós esquecemos de pedir um dia bom, uma noite boa, mas o Senhor conhece a nossa vida, Ele nos concede, mesmo sem termos pedido, Ele tem conseguido muita bênção na sua vida. Eu quero dizer para você que você é um alvo das bênçãos de Deus. Deus tem feito com você, com a sua casa e com a sua família, o que muitas das vezes você nem pediu, mas Deus já fez, Deus já abençoou. A dimensão da bênção divina. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos. Muito mais além daquilo que pedimos. O segundo subponto diz: o convite para a adoração. Eita, é aqui onde está, irmão. O ponto, eu acho que para mim aqui é onde está o ponto principal dessa lição de hoje. De nós aprendermos sobre a intercessão, sobre a oração por outros. Aqui está um convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida. O Senhor é merecedor, o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória, na igreja, no meio do seu povo, por Jesus Cristo, em toda a geração. Quando diz em toda a geração, nós estamos dizendo que nós pertencemos a uma família e nós vimos de uma geração e estamos indo para outra geração. E o nome do Senhor deve ser glorificado de geração em geração. Além dessa e das outras demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor. Agradecer a Deus pelos nossos pedidos, ainda que eles ainda não tenham sido atendidos, porque em Deus eles já são atendidos. A glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue em ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo Jesus. Isso quer dizer que os santos, que os atos de louvor e glorificar Deus fazem parte do propósito da instituição da igreja. Adorar a Deus, apresentar a Deus a nossa oração e as nossas súplicas. A conclusão dessa lição, nós chegamos que a ousadia da intercessão de Paulo,
anelavam o fortalecimento da igreja. Era isso que Paulo estava querendo, que a igreja fosse fortalecida. Essa a nossa direção de aprendizado na intercessão. Há um desejo na intercessão de que aquela pessoa, aquele grupo, para quem você está orando, seja fortalecido em Cristo Jesus. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de quatro princípios básicos, os quais ele pediu a Deus em oração: fortalecimento do poder da presença plena de Cristo, a intercessão e o exercício do amor de Deus e um contínuo conhecimento espiritual. Era esse o desejo, que a igreja fosse sempre fortalecida, que a igreja estivesse sempre cheia da graça de Deus. E que nós possamos, através dessa lição tão rápida, aprender a interceder, aprender a desejar ao seu irmão, aos seus líderes, ao seu pastor, à sua igreja, que ela seja sempre cheia da graça e das virtudes de Deus. Eu quero aqui agradecer, nesse momento, a atenção dos irmãos. Espero ter passado algum momento de aprendizado, que o irmão possa aguardar o que foi passado nessa lição, sobre interceder mais e com o amor de Deus. E quero agradecer ao pastor Grijalva por ter mais uma vez me confiado nesse momento e me dado essa liberdade, e que para mim é uma honra estar colaborando com a igreja, fazendo parte do corpo da igreja do Senhor. Eu quero agradecer ao pastor e agradecer aos irmãos, e que Deus nos abençoe, e que o meu desejo é que em breve, muito breve, estaremos na congregação juntos, glorificando o nome do Senhor. Amém e graças a Deus. Muito bem, povo de Deus, que lição abençoada, maravilhosa. Nós queremos agradecer o nosso querido pastor Agenor pela ministração nesta manhã de domingo abençoada, maravilhosa, que nós possamos ter guardado, aprendido o máximo do que foi mostrado para nós neste resumo da nossa 10ª lição, graças a Deus, em nome de Jesus. Que você tenha um dia abençoado com a sua família, e prepare-se para que hoje à tarde, quase noite, 17h30, domingo, o nosso culto de adoração ao nome do Senhor. Que o Senhor possa abençoá-lo, tenha um domingo de paz, um domingo de alegria, você com a sua família, nós aqui com a nossa, que sejamos todos abençoados pelo nosso precioso Senhor, aquele que vive e que reina para todo sempre. Deus abençoe a todos. Até mais tarde, 5h30, com o nosso culto de adoração ao nome do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a todos nós.